Uma das melhores formas de ganhar dinheiro hoje com tecnologia é com SaaS, Software as a Service. E nada mais é quando você cria um sistema que vai resolver uma dor de mercado e vai poder atender muitas pessoas com seu mesmo produto. E uma opção de modelo de negócio muito interessante é criar um aplicativo multi-empresa, onde você cria um app focado para empresas, onde os funcionários vão poder usar e essas empresas podem pagar por uma assinatura mensal. E o melhor de tudo é que você garante uma renda todo mês entrando para você. O problema é que criar um software, um sistema, pode ser um pouquinho complexo se começar isso do zero. Mas felizmente com o no-code a gente consegue criar um sistema SaaS multi-empresa em questão de semanas e colocar a primeira versão para rodar no mercado. Então pode ficar tranquilo que nesse vídeo aqui eu vou ensinar os passos principais para você criar o seu app multi-empresa com o Flutterflow. E muito prazer, meu nome é Matheus Castelo, ou só Castelo, e bem-vindo ao No-Code Startup. Aqui ensinamos como criar sistemas lucrativos, criando aplicativos sem saber programar. Já se inscreve no canal se você curte conteúdo de qualidade sobre o mundo de tecnologia e de no-code. Eu trouxe aqui alguns exemplos de SaaS multi-empresas que são muito famosos no mercado. Nós temos, por exemplo, grandes empresas de ERP, que elas conseguem fornecer um software para as empresas usarem e conseguir fazer a gestão dos seus processos e gestão em geral da empresa em si, como por exemplo a SAP, que é uma das maiores empresas aí de tecnologia ERP do mercado. Temos também alguns SaaS focados em gestão de projetos, né, como por exemplo o ClickUp, o Gira, o Pipefy, e também temos SaaS focados aí em CRM, onde a gente consegue fazer a gestão dos nossos leads da empresa. Então, todas essas ferramentas, elas são sistemas que foram construídos para atender empresas e elas geralmente cobram aí uma mensalidade ou um custo de acordo com o número de usuários da sua empresa. Mas o mais interessante de tudo é que é um modelo super escalável, porque essas empresas, elas construíram um produto, elas têm manutenção e melhorias desse produto, mas elas têm a capacidade de ter muitos usuários, muitas empresas utilizando o seu software e aí fazendo pagamento recorrente mensal. E é claro, são empresas gigantescas do mercado, mas hoje em dia a gente tem um conceito muito interessante de micro SaaS, onde você pode criar o seu próprio SaaS para resolver um problema de um nicho bem específico. E isso é perfeitamente possível fazer com no-code, com ferramentas como, por exemplo, o Flutterflow ou com o Bubble. Um exemplo que eu trouxe aqui de micro SaaS do mercado que a gente da No-Code Startup usa em nossa plataforma é a Elogio, onde a gente consegue gerenciar os nossos depoimentos que a gente recebe. Então, a plataforma aqui a gente recebe aí vários depoimentos, por exemplo, pelo WhatsApp, pelo YouTube ou por formulário, e tudo em um só lugar a gente consegue fazer a gestão desses depoimentos e mostrar aí num painel completo. Esse daqui é um bom exemplo de micro SaaS para resolver uma dor específica do mercado, e aí essa empresa consegue ter uma receita recorrente. E essa aqui é a ideia de a gente conseguir fazer micro SaaS diferentes, para a gente conseguir atender dores do mercado e ter uma receita aí com um produto possivelmente escalável. Eu também queria mostrar o exemplo do projeto que a gente cria lá na formação completa de Flutterflow, um projeto SaaS multi-empresa que ele é focado aí no CRM. Então ele é uma gestão aí dos leads, das ligações, das vendas para sua empresa. Mas esse sistema poderia ser utilizado aí para qualquer outro tipo de projeto que use um dashboard ou tenha que atender várias empresas diferentes. Então aqui, por exemplo, a gente tem um dashboard do controle de leads da empresa, temos o gráfico aqui totalmente funcional, já integrado com back-end, conseguimos ver os resultados das vendas, conseguimos ver aqui os leads, né? Então eu posso criar um novo lead por aqui. Quando eu criar meu novo lead, só eu vou poder mexer. Então a gente já começa a ver alguns detalhes importantes de um sistema empresas, que são as funções de usuário. Como eu sou administrador, ó, se eu vir aqui na empresa, eu estou na empresa No-Code Startup e o administrador é o Castelo. Então eu posso convidar novos membros, se eu quiser. Eu copio aqui um link de convite para os novos membros e posso alterar a logo da minha empresa. Mas isso é uma funcionalidade que só o admin consegue fazer. Além disso, eu consigo ver os leads aqui das outras pessoas, por exemplo, o lead do Neto, mas eu não posso editar porque eu não fui o criador do lead. Então essa é uma outra função que eu falo aqui que só quem criou o lead pode editar. E além disso, eu como administrador, eu posso ver aqui os usuários da minha empresa e quais são os resultados dele aqui, já todo integrado ao back-end. Consigo ver quantos leads ele vendeu, se eu clicar aqui, né, o Castelo, leads totais, as vendas totais. Mas a gente também tem no time aí um outro usuário da minha empresa, que é o Neto, então eu vejo os leads, as vendas. Aqui, por exemplo, eu tenho o Arthur, os leads totais e as vendas totais. Esse aplicativo é totalmente responsivo, ele tem um menu aqui dinâmico, ele funciona também para celular. Ele também tem aqui o Dark Mode,
onde a gente consegue ver todas as informações do nosso painel aí no modo Dark Mode. Então esse daqui seria um outro exemplo aí de um SaaS multi-empresa que a gente constrói lá na formação. Depois se quiser dar uma olhada que tá bem legal e tudo passo a passo. E antes de a gente passar para os passos essenciais para você criar o seu próprio SaaS multi-empresa, eu queria mostrar a metodologia que a gente usa aqui na NoCode Startup para criar sistemas e aplicativos. E tudo começa com a questão do problema. Você tem que entender muito bem qual que é o problema do seu mercado e o que você vai estar resolvendo. Aqui nessa etapa é muito importante você fazer pesquisas, entender realmente se aquilo é um problema do mercado, para você conseguir criar um MVP, onde você vai testar a sua solução para ver se realmente terá a chance de ser um negócio lucrativo. Quando você tem um entendimento muito bom do problema, você pode passar para a solução, é onde você vai conceitualizar qual que vai ser a solução, o seu sistema, né? Qual tecnologia vai resolver esse problema do mercado para a gente criar aí nosso primeiro MVP, nossa primeira versão. A partir desse conceito inicial que você vai ter do sistema, você pode criar o design das telas e junto aí com a análise de requisitos. Então a gente vai conseguir fazer um mockup, um desenho, um esboço inicial de todas as telas que vão ter e quais são as funcionalidades, quais são os requisitos que esse aplicativo vai ter que resolver aí em cada tela para o seu usuário final. Essa daí é uma das etapas muito importantes. E por fim, a gente pode ir para banco de dados, onde você vai modelar o seu banco de dados para conectar a sua estrutura de dados com o seu design de telas e as funcionalidades aí do aplicativo. E agora que você entendeu como criar o seu sistema, o seu primeiro app aí num processo passo a passo, seguindo uma metodologia, a gente pode ir para os passos essenciais para criar o seu sistema das multi-empresas. O primeiro passo essencial é a gente conceitualizar a tecnologia, não só para um aplicativo SaaS, mas também para qualquer tipo de software. Para isso, eu trouxe o exemplo da NoCode Startup do aplicativo de CRM que a gente constrói lá na formação. O primeiro passo para começar a construir meu projeto foi fazer a conceitualização. Então eu entendi o que o aplicativo ia fazer, eu listei todas as funcionalidades que eram necessárias para o aplicativo, tanto para usuários diferentes, que teriam os administradores e os colaboradores. Então nesse CRM de gestão de leads, tinha que visualizar os resultados, tinha que criar, editar os leads, editar o perfil, o que os administradores também poderiam fazer. E também pensei em todas as páginas que teriam que ter no meu app, que veio lá da minha conexão do planejamento de design e funcionalidades. E eu deixei claro também quais eram os usuários envolvidos, que no caso desse projeto era um pouco mais simples. Tinha apenas o administrador, que era o dono da empresa, e os colaboradores da empresa. Então dessa forma a gente consegue ter uma ideia inicial do que o nosso aplicativo vai resolver. Esse seria o primeiro passo inicial e é claro, né, depois de pensar em qual problema você está resolvendo e sobre o estudo de mercado daquele problema em questão. O segundo passo essencial para você criar seu aplicativo, depois de fazer a conceitualização, é fazer toda a parte de design, que você vai criar todas as telas. Geralmente a gente começa por um mockup, por um desenho inicial, para ir elaborando ele. E depois a gente faz um fluxo de telas, onde a gente vai ter qual que é o fluxo do usuário percorrendo pelo nosso app. Aqui na NoCode Startup, a gente gosta de juntar toda a parte de design com a parte de levantamento de requisitos. Então, aqui nesse processo, por exemplo, eu já tinha minhas telas prontas, porque eu fiz todo o processo aí de mockups, de desenhos e depois protótipos de alta fidelidade, onde eu consegui desenhar meu próprio protótipo no Figma e no Flutterflow. E depois eu coloquei aqui nas telas para eu ver qual que seria o fluxo do usuário. E a partir daí eu decidi fazer também o levantamento dos requisitos do meu app de acordo com cada tela. E tem diversas formas aí de a gente fazer os requisitos do sistema, tem várias metodologias, mas essa foi uma forma bem prática e bem visual e fica bem legal para você entender o que o seu usuário vai precisar, porque à medida que você constrói a tela, você consegue entender o que esse usuário está precisando de informação e o que será um input aí muito importante para a gente criar o nosso banco de dados. Esse fluxo, por exemplo, é do projeto do CRM que a gente faz lá na formação. Eu também fiz passo a passo quais seriam esse fluxo. Então, para você replicar para o seu projeto, quando você estiver fazendo o seu aplicativo ou o seu SaaS multi-empresa, é bem importante que você fale o que vai ter em cada tela, né? Então, aqui, por exemplo, no login, o que vai ter no cadastro, no login, no reset de senha, depois no painel dashboard, onde que o usuário vai, qual informação cada tela vai mostrar. Isso também é bem importante para a gente conseguir entender nosso banco de dados. Também as funcionalidades, né? Por exemplo, aqui, apenas o responsável pela criação do lead poderá editar o lead, poderá deletar. A gente consegue entender mais detalhes mostrando as telas. Então, essa é uma excelente forma da gente entender o fluxo do usuário, quais são as nossas telas, a nossa parte de design e também já aproveitar e fazer o levantamento de requisitos
do nosso sistema. Então, com certeza, depois de fazer a conceitualização, que é o passo 1 e para o passo 2 de design, você já vai estar aí muito avançado em relação ao planejamento do seu app. E aí, a gente pode ir para o passo 3, que é a modelagem do banco de dados. O passo 3 é fazer a modelagem do seu banco de dados, que é uma das etapas aí mais importantes. Então aqui a gente já entendeu o problema, a solução, a gente fez o design de telas e o levantamento de requisitos, e aí a gente tem que entender como que os nossos dados vão estar estruturados. Para a modelagem de dados, a gente tem 2 cursos super completos aqui no canal, tem mais de 1 hora de duração, depois vê lá com calma, mas em resumo, a metodologia é a gente seguir alguns passos, né? É fazer a análise dos requisitos, que a gente já fez com o nosso fluxo de usuário nas telas. E aí, a gente pode fazer um modelo conceitual, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é entender como que os dados vão estar se relacionando. A gente faz um modelo lógico, que é detalhar realmente como vai ser essa estrutura de dados, e aí vai depender se a sua estrutura é no formato aí de dados relacionais, né? Naquele formato SQL, ou se é em dados, ou se o banco de dados é não relacional, como por exemplo o Firebase, que é uma estrutura que a gente usa no SQL. E por fim, no modelo físico é onde a gente vai criar realmente o nosso banco, né? Então se você está usando uma ferramenta no Code como o Bubble, você pode criar o seu banco diretamente pelo Bubble, e no Flutterflow a gente cria, por exemplo, pelo Firebase ou pelo Supabase, aí vai depender de qual ferramenta back-end você está usando. Então aqui eu trouxe exemplo dos nossos cursos gratuitos de modelagem de dados, onde a gente modela do zero, um projeto onde tem cursos online, né? Tem alunos, cursos, professores, então a gente consegue entender as relações, e caso você esteja fazendo aí no modelo relacional, a gente consegue fazer a conexão das tabelas, que é muito importante para você não ter muitos custos lá para frente, ou ter que ficar mudando o seu banco de dados. Se você errar aqui, pode ser muito custoso no futuro. Talvez você tenha que pagar mais pelo seu banco de dados, ou seu aplicativo vai ficar com má performance, ele pode ficar lento e demorado. Então essa parte é bem importante. E aqui a gente faz a modelagem completa do banco de dados relacional, que eu vou deixar o card aqui do nosso curso completo de modelagem, ou se for na modelagem aí no SQL, no Firebase, eu também faço aqui a gente toda a estrutura, né, que são várias etapas que a gente foi organizando, e já é um pouco diferente, né, nesse formato de coleções, documentos. Também eu vou deixar o card aqui se você quiser aprender como fazer a modelagem no SQL, no Firebase. Trouxe aqui também o exemplo da modelagem no SQL que eu faço aí passo a passo da formação para a gente criar aquele aplicativo de CRM, a gente cria lá do zero. E aqui tem toda a parte do modelo conceitual, né, como a gente vai organizar nossas coleções de documentos, e também quais seriam os documentos aí que a gente vai estar envolvido no Firebase. Além de fazer toda uma relação entre as perguntas necessárias para a gente criar o nosso projeto no Firebase. E todo esse processo facilita muito a gente criar as telas do Flutterflow, porque a gente já pensou em tudo sobre qual o fluxo do usuário e qual que é o banco de dados envolvido. Esses primeiros 3 passos, eles vão contar não só para aplicativos SaaS multi-empresas e multi-usuários, mas também para qualquer tipo de app. É sempre bom você fazer o planejamento do seu app, criar a parte de design e também a parte de banco de dados. Um quarto passo bem importante quando a gente está fazendo aplicativo multi-empresa e multi-usuário é entender exatamente quais são os tipos de usuário e o que cada usuário vai fazer no seu app, né? Por exemplo, quais são os tipos de usuário? Vai ter só o usuário admin e o usuário normal? Ou vai ter um usuário que, por exemplo, ele vai poder ser o líder do time? Ou algum outro usuário ele vai ter um acesso diferente em relação a outro usuário da equipe? Tem que entender muito bem quais são esses tipos de usuários. E é bem importante ter um usuário administrador e também falar qual que é o poder desse usuário administrador. Ele tem acesso alguma página específica, esse usuário administrador ele pode fazer coisas específicas, ele vê coisas específicas, então isso é bem importante para a gente conseguir pensar antes lá no começo para planejar no nosso app. E também não só em relação ao usuário administrador, mas também aos outros tipos de usuário. Então é necessário pensar em quais são todos os usuários e o que cada um pode fazer. Aqui no exemplo do aplicativo de CRM Web App, eu estou aqui logado com o Matheus Castelo, né, que é admin. E eu, por exemplo, tenho acesso aqui a mudar a empresa ou convidar membros, certo? Agora, por exemplo, eu posso logar com outro usuário. Então, vou vir aqui, vou deslogar. E agora eu vou vir aqui em login e vou acessar com o usuário do Neto. E o Neto, ele é apenas um colaborador, ele não é um administrador aqui da empresa. Então eu vou logar com o Neto. Eu voltei aqui para o meu próprio painel da No Code Startup, estou aqui na No Code, então mostra aqui que é o Castelo, mas agora não tem aqueles botões de, por exemplo, mudar o logo da empresa ou chamar novos usuários, porque o Neto, ele é apenas um colaborador. Se eu vim aqui também em meu time, eu não tenho aquele botão para adicionar novos usuários. Então eu posso restringir tanto botões, como eu estou mostrando aqui,
ou também posso colocar novas páginas para só os administradores entrarem. E como que a gente faz isso no Flutterflow? Primeiro, no seu banco de dados, você tem que falar que o usuário é administrador ou não. Nesse caso aqui, eu criei um campo chamado isAdmin. E se o usuário for administrador, eu falo que é true, é um valor booleano, que é true ou false, verdadeiro ou falso. Então aqui o Castelo é o administrador. Se eu clicar aqui, vai ter o administrador é o Castelo. Então na hora que eu crio o usuário Castelo, eu falo que o administrador é igual a true. Então beleza, porque ele criou a empresa. Mas na hora que eu criei o usuário Neto, como ele veio de um link especial, eu falo que esse usuário isAdmin é igual a false. Então ele não é administrador. Então eu pensei antes no meu banco de dados, e aí eu falei quem é administrador ou não. E aí no Flutterflow é muito fácil, porque eu consigo ocultar botões da tela e eu falo assim, e a visibilidade dinâmica vai ser para mostrar só se o usuário for igual ao administrador. Aí você mostra, se o usuário não for, não mostra. Então fica bem fácil a gente fazer isso no Flutterflow. E acaba sendo uma etapa bem importante para a gente deixar isso tudo organizado para cada usuário conseguir fazer a sua funcionalidade. E o quinto passo essencial é você criar um modelo de convite de novos membros e de onboarding de empresa e de usuário. Então tem que estar muito bem organizado como que o primeiro usuário vai criar sua própria empresa e como que esse usuário vai chamar novos colaboradores ou membros para sua empresa. Lembrando que a gente tem duas camadas, né? A gente pode ter diferentes empresas e cada empresa pode ter diferentes usuários. E deixa eu mostrar como é que eu fiz isso daqui lá no nosso web app. Então aqui no web app, quando eu acesso pelo usuário administrador, eu vou aqui em empresa, eu consigo convidar novos membros. E aí quando você está criando um sistema, tem várias formas de você fazer esse convite. Uma forma bem interessante é você conseguir conectar com um sistema de envio de e-mails para você enviar um e-mail para o novo colaborador e ele conseguir fazer o cadastro no seu link especial da sua empresa. Se você quiser usar esse tipo de integração de e-mail, tem que conectar com algum provedor de e-mail, como por exemplo o SendGrid, que você conecta o Flutterflow aqui com o sistema de e-mails e ele consegue enviar os e-mails para esses novos colaboradores. Essa é uma das formas. A forma que eu uso aqui, eu consigo copiar um link de convite. Então eu clico aqui, ó, ele fala assim, link de convite copiado, envie seu link para chamar novos membros para sua equipe. Entendi. Então se eu vier aqui e copiar esse link aqui, ó, copiei o link. Quando eu acesso ele, tá vendo que aqui em cima eu tenho um novo parâmetro de URL? Então o Flutterflow já vai entender que eu estou passando esse parâmetro para a pessoa conseguir acessar o link de convite dela. Então na hora que ela fizer um cadastro, ela vai cair automaticamente na minha empresa. Então se eu pegar essa URL aqui e eu abrir em outro navegador, vou abrir aqui numa aba anônima e agora eu vou criar um novo cadastro, mas eu não tenho um link especial. Eu vou criar um novo usuário, vamos supor que o Elon Musk, ele vai criar a própria empresa dele. Então vou colocar aqui, ó, Elon Musk, e ele vai usar o nosso sistema aqui da NoCode Startup. Elon Musk, @gmail.com, aí vai ter a senha dele aqui, aí vai ter confirmação de senha. Então como eu estou usando um link aí normal, o sistema já vai identificar que ele é um administrador da empresa e ele quer criar a sua própria empresa. Então se eu clicar em começar, ele vai falar assim, cadastro feito com sucesso, você será o administrador da empresa. Aqui o meu link não é especial, não é um link de convite. Posso colocar aqui, ó, Twitter, né? Ele vai gerenciar a empresa dele do Twitter, né? Então, quando eu clicar em prosseguir, além de criar o usuário do Elon Musk, já vai criar a empresa Twitter para ele conseguir chamar em novos usuários. Eu vim aqui em prosseguir, pronto, criou um painel aqui do zero. Aí ele pode até alterar a foto dele aqui depois, né? Pode alterar a foto da empresa dele, do Twitter, mas ele é o administrador. E se ele quiser, ele pode chamar agora novos membros. E aí, com esse link especial, ele consegue chamar esses novos membros. Para a gente fazer isso no Flutterflow, a gente tem que usar a partir de URL. Então, a gente consegue pegar parâmetros da URL. A gente também tem que fazer uma action para falar assim. Se o usuário vem de um link de convite, manda ele para a empresa. Se o usuário veio do link normal aqui, do link do meu web app, ele vai ser o admin, então cria uma empresa para ele. Então a gente coloca uma condição e é bem tranquilo fazer isso no Flutterflow. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tentei trazer um vídeo bastante informativo dos passos gerais mais importantes para você criar seu aplicativo SaaS multi-empresa. E eu trouxe esse vídeo porque eu vejo muita gente com dúvida de sair criando o seu web, sair criando as telas do Flutterflow, seu banco de dados, sem pensar antes no planejamento, na parte de design, na estrutura de dados. Se você sair fazendo, você vai ter muito retrabalho lá no futuro e até pode gastar muito mais, seja com a sua estrutura de banco de dados ou com qualquer mudança. Fica meu muito obrigado. Se você quiser fazer um curso de Flutterflow gratuito, o card vai estar aqui em cima. E se quiser conhecer o nosso curso completo, onde eu explico detalhadamente como fazer isso, depois dá uma olhada no link da formação. Até mais!